A Prefeitura Municipal de Extrema, através da Secretaria de Cultura, desde 2017, desenvolve um trabalho de valorização da história de Extrema. Desde então, diversas ações foram desenvolvidas visando produzir pesquisas sobre temas e períodos da história local. Além disso, buscou-se, através do Acervo Digital Regional de Extrema, reunir, digitalizar e disponibilizar à população documentos, fotografias, vídeos e outros itens importantes para a história local. Dentre os materiais recebidos, através de doação, destacamos presentemente uma série de vídeos do projeto Memórias de uma Cidade. Trata-se de conteúdos produzidos a partir de 1986, que contém entrevistas com cidadãos que tiveram importância na história de Extrema, tais como o senhor Romualdo Alves Martins, ex-prefeito, o senhor Olinto Soares, ex-prefeito, o senhor Valdomiro Antônio da Silva, ex-vereador, o senhor Antônio Basaglia e o senhor Nicolino Pó. A exibição dos vídeos dessa série objetiva valorizar a memória dos moradores de Extrema. A Prefeitura Municipal de Extrema agradece ao senhor José Maria dos Santos, conhecido como Kojak, proprietário da empresa FK Vídeos, responsável pela gravação desses conteúdos, que gentilmente cedeu com cópia dos referidos vídeos ao arquivo da Secretaria Municipal de Cultura. Um agradecimento especial também é dirigido aos senhores Alcebiades Alves Almeida, Alfredo Brito da Cunha, José Célio Simões, em memória, e Sebastião Gomes Pinto, em memória, que atuaram na idealização desse projeto junto à empresa FK Vídeos. O presente vídeo contém uma entrevista realizada com o saudoso senhor Antônio Basaglia, o popular Tota. Nasceu em Extrema em 8 de maio de 1905, filho de Rosalina Cardoso Pinto Basaglia e do imigrante italiano Henrique Basaglia, neto do capitão Germano Cardoso Pinto e da senhora Gertrudes, sobrinho do coronel Simeão. Trabalhou no cartório que pertencia a ele e ao senhor Nenzinho. Foi vereador e também vice-prefeito por 2 vezes na gestão do senhor Gumercindo Luiz Pinto Monteiro, conhecido como Mércio Monteiro. Servidor do Estado de Minas Gerais, atuando como chefe do posto fiscal e mais tarde ocupou a chefia de supervisão fiscal das cidades do sul de Minas. Fiquem agora com a entrevista realizada com o senhor Antônio Basaglia.
pessoa conhecida aqui em Extrema. Seu nome é Antônio Basaglia, filho de Henrique Basaglia e de Dona Rosalina Cardoso Basaglia. Nasceu aqui em Extrema em 8 de maio de 1905. Seu Tota, quais eram as atividades dos pais? O que os pais do senhor faziam aqui em Extrema? Os pais. Meu pai? O que ele fazia? Ele era procurador e também fazia também lavoura também, né? Mexia com lavoura, porque aí esse sítio aqui, aonde aqui dos Rosas, era todo dele, né? Ah, esse dançante aqui da Abaixo ali tudo, ali, a chácara do Capitão Germano. O pai do senhor conviveu com o Coronel Simeão aqui em Extrema. O Coronel Simeão conviveu, o pai do senhor conviveu com o Coronel Simeão aqui em Extrema, na época da política, né? Ou não? O que de... O Coronel Simeão, ele ficou em Extrema até 1919, quando morreu, né? Quer dizer, o pai do senhor era também um partidário político do Coronel Simeão. Sim. O Coronel Simeão, Dr. Moreira Brandão, era deputado federal também por aqui, também para essa zona, que era cunhado dele, né? Sei. Dr. José Moreira Brandão Castelo Branco Filho, deputado federal. Era cunhado, casado com a irmã do tio Simeão também, né? Da minha mãe também. Né? O Coronel Simeão era tio do senhor? Tio. Irmão da minha mãe, né? Irmão da mãe do senhor? O senhor também conheceu o Coronel Simeão? Muito. Conviveu com ele aí? E como que era essa figura? Como que era esse homem? Esse homem é um homem forte, gordo, né? E ele fazia o que aqui? Ele era deputado estadual, né? Mas ele tinha aí o sítio aí, o Parreirar, que hoje é ali do coisa, né? Que nós tratamos de Parreirar. É onde é hoje ali da gente do Mercino Monteiro, né? Ali tudo era dele. E ele também tinha lá o campo prático, onde também ele fazia a lavoura dele, que era do estado, maquinários, naquele tempo tinha maquinários, tinha tudo lá, né? O estado dava, né? Para acabar com tudo. Agora, o pai do senhor conheceu o Coronel Simeão a partir de quando? Isso eu vou dizer para vocês, desde que casou com a minha mãe. Ele veio para cá com 12 anos. O pai do senhor? Ele veio com 12 anos da Itália, né? Ah, ele é italiano? Italiano. A outra coisa, nessa época que o Coronel Simeão mandava em Extrema, ele chegou a ser deputado, como o senhor mesmo falou. Como que foi feita essa eleição para deputado do Coronel Simeão? Se a Extrema era um lugarzinho pequeno, e ainda é um lugar pequeno, como é que fazia, como é que foi feita a eleição dele? Ponta de lápis, né? Chamar o eleitor, ficava lá, gritava pro eleitor, o eleitor vinha lá e votava, nem sabia quem estava votando, nem quem lá. Mas os eleitores de Extrema não dali para eleger um deputado. Não, mas ele tinha a zona dele toda. Tinha a zona toda? E a influência do Coronel Simeão ia até onde, seu Toto? Até Ouro Fino, Bueno Brandão, que era senador Bueno Brandão, né? Essa zona aí, Pouso Alegre, Festivo, Cambuí, Comanducaia, tudo essa zona. Então não ficava só em Extrema? Agora, como é que era a vila de Extrema nessa época, seu Toto? Como é que era a cidadinha de Extrema nessa época? Era pequena, aqui não tinha mais ou menos aí não tinha 400 habitantes, né? Uma perguntinha, existiam escravos aqui em Extrema nessa época, não? Das escravos não me lembro. Não lembro, né? Não, nem o pai do senhor comentava nada? Naquele dia que ele veio aqui, a escravidão já tinha terminado. Né? Agora, na zona rural, como é que eram as plantações? O que se plantava na zona rural? Aqui, no município de Extrema? Aqui plantava milho, arroz, feijão, né? A lavoura que mais fazia, servas de porcos, porque tinha fazia um movimento muito grande aqui de porcos, de feijão, arroz, né? A lavoura. Agora, aqui era coberto de floresta, né? Isso? Mata? Aqui era quase só mata. Mata toda aqui, essa zona. Quais as madeiras que existiam nas matas aqui, doutor? As madeiras. As madeiras que tinha?
Ah, tinha aqui muita jacarandá, por exemplo, esse madeira, pouca madeira de lei, porque não se vê até agora, né? Mas a madeira mais que tinha aqui era o jacarandá, né? Jacarandá. E os animais? Tinha onça naquela época aí, não? Diziam que tinha. Aqui, diziam que tinha, que até me contaram, tinha a pedra de ceraminha aqui, foi matada uma onça, né? Que o sujeito veio lá dos Forjas caçar, e esse o Júlio Munhoz que contava, né? E ele subiu na pedra. E ela estava tomando sorte, né? E ele então atirou a onça e correu, desceu lá para o lado dos Forjas, né? Lá ele trouxe o pessoal lá para ver, tudo com o cachorro, ela já tinha caído para o lado da e já estava morta, né? Ela estava dormindo em cima da pedra, né? Aquele tempo tinha mesmo a onça pintada por aí, porque tudo era mata ligado com selado, né? Viu? E existia bastante peixes aí nos rios de O Extrema? rio tinha. Que tipo de peixe, senhor? Tinha muita peripitinga, porque eles estavam na subida. Inclusive, eu e mais outro rapazinho que já faleceu, uma ocasião fomos lá na cachoeira, e arrachamos um copo velho, e ele estava dando subida de peixe, viu? E pusemos. Caçamos peripitinga, sabe, rapaz? E minha mãe até ficou brava comigo por causa de trazer peixe daquela quantidade. Hoje não tem nada mais, acabou tudo. Acabou tudo. Ô, seu Toto, nessa época, qual era o divertimento da população? O que a população se divertia do quê? Eu vendia de lavoura, minha lavoura. Não, diga assim, o divertimento, festa, essas coisas, o que eles... Divertimento? É. Era festa aqui da paróquia mesmo no Extrema, né? Festa Santa Rita, festa São Sebastião, festa São Benedito. Agora, o seu Toto, chegou num ponto que para nós é muito importante. Quais são os nomes influentes da política e administração de Extrema nesse período que o senhor viveu e o pai do senhor viveu aqui em Extrema? Quer dizer, o senhor acabou de citar o Coronel Simeão, mas tem outras pessoas também. Quem seriam outras pessoas? Coronel Teófilo, né? Coronel Teófilo? Mas enquanto o Coronel Simeão era o coronel-chefe aqui, o que era o Coronel Teófilo? O Coronel Teófilo era pastor hebrinho dele, mas não tinha movimento da política, né? Não tinham. Só depois da morte do Coronel Simeão que ele... Que ele ficou, né? Ele ficou porque o Dr. Moreira ficou vivo em Arabivos, né? E ele então deu força para o Coronel Teófilo, né? Que era o único que podia substituir o Simeão. Então, naquele tempo era o PR, né? Partido Republicano. Agora, qual era a importância do vigário, do padre na comunidade, na cidade, naquela época? A influência dele é porque atraía o povo, E né? quem era o vigário aí Nessa época? É. Aqui foi o que eu mais ou menos sei, foi que eu me lembro, foi aquele que foi para Toledo lá, como chama? Era primeiro de Toledo, lá depois foi para Toledo. Capelli. Padre Capelli. Depois o Padre Capelli veio, se não me engano, o Padre Pedro. Qual era a importância das cidades vizinhas de Extrema? Camanducaia, Cambuí, Pouso Alegre. Depois que ele morreu, qual a importância dessas cidades aqui para Extrema, nessa época? Quem ficou mais ou menos no deputado? Não, Camanducaia mandava em nós. Quer dizer, na divisão administrativa. Camanducaia era comarca e aqui é município, né? Bom, aqui foi criado o termo, né? É. Por Simeão, o Simeão criou o termo aqui, naquela época, mas não foi instalado o termo, né? Mas foi criado o termo no mesmo tempo que foi criado Jacutinga. Me lembro até disso que ele falava. Nas conversas que o senhor tinha com o Coronel Simeão, o que o senhor lembra, assim, alguma coisa que marcou, alguma coisa, como disse que ele falou, que a gente pode repetir hoje para a população de Extrema? Porque sempre o senhor conversava com ele, né? Não, era meninote também, mocinho, novo, a gente não dava muito detalhe, né? Ele escutava essas conversas dele, às vezes, mas a gente não dava uma certa importância, né?
Anteriormente, seu Tota, anteriormente a essa fase de convivência que o senhor teve com o Coronel Simeão, ele não falava de nada, de como eram os costumes aqui, como é que ele veio para cá, o que ele encontrou aqui. Quem? O Coronel Simeão, como é que era a cidade. Mas ele é filho daqui, né? Aí ele era filho daqui. Nasceu aqui na chácara. Nasceu aqui. Ele é aqui, nasceu na chácara do capitão Germano aqui que seguiu. E de épocas assim mais passadas, ele não comentava nada com o senhor, como é que era? Porque ele naturalmente era muito mais velho que o senhor. Nessa época, eu vou dizer para você, a gente era mocinho, não dava uma certa importância, né? Ele também era já um homem de certa compostura, a gente era menino, não dava, né? O senhor falou que foi o Padre Pedro, né, antes da gente iniciar a entrevista, o senhor falou que foi o Padre Pedro que construiu a igreja até o ponto da torre, né? Isso é bom deixar registrado também. Agora, depois tinha um alicerce que ficou muitos anos aí, né? Que foi acho que foi Padre, não sei se foi Padre Torraca, foi que deixou ao ponto. Depois o Padre Pedro terminou até essa parte aí. Sei. Então, o senhor deu até o nome do pedreiro-chefe que construiu. Como é que era o nome dele? Era o Formigone, né? Formigone. Então, agora, a gente tem um mapa da cidade de Extrema, mais ou menos nessa época, aliás, um pouquinho mais velho, a planta da cidade. E constava ali perto da casa do senhor um açougue do senhor João Basalha. O senhor podia falar alguma coisa sobre ele? Do tio meu, né? Tio João. Um açougue dele ali, perto ali onde está hoje aquela casa, ali onde tem aquele negócio que faz aquelas barracas, né? Sei. Então, ele era pedreiro, né? Pedreiro. Como parece que na família do senhor o pessoal tinha uma tendência assim, todo mundo era pedreiro, parece o Zolino Basalha era pedreiro. O Zolino, o Felismano, né? Felismano, tudo bem. E eu gostaria de que o senhor assim retratasse para a gente como é que era a vida em sociedade aqui em Extrema, como é que as coisas aconteciam, se havia uma participação espontânea das pessoas, ou se as pessoas eram obrigadas a aceitar aquelas determinações dos chefes políticos. Bom, aqui em Extrema, eu me lembro, aqui era ligado mais ou menos uma família italiana, viu? Que fazia mais, tinha essas festas e tudo, sob mais organização, que era a família Frosi, família Onisto, a família Lopete, esse mais ou menos minha família, Basalha, né? Enfim, a família, era toda mais ou menos uma convivência italiana aqui, sabe? Aqui foi mais ou menos movimentado mais por italianos, sabe? Então aí vem a história do tal do Parreiral, né? Do Parreiral. Segundo consta... Ele fazia lá, tinha lá adega, fazia vinhos, né? E festas. E festa lá, vinha pessoal de Camanducá e aquela gente ali que hoje, como chama, tinha até um filho dele que era importante lá em Belo Horizonte, Casa Santa, né? Casa Santa. Ué, essa ligação a gente não filho sabia. De quem, Casa Santa? Filho de quem? Vai ter a família do Mário Casa Santa. Casa Santa, né? Foi um importante lá em Belo Horizonte, né? Foi um político até de renome lá. É filho da família Casa Santa, né? Ele morou aí no Parreiral também, sabe disso? O pai dele, sabe? Até diz que o Mário Casa Santa nasceu aí. Mário Casa Santa, nascido em Extrema, possivelmente. Olha, seria um fato a ser verificado. Diz que nasceu aí. E tem também, assim, de pessoas importantes, né? Preeminentes na história, em diversos setores da vida social brasileira, em diversos ramos de cultura, né? De conhecimento. O tal de Nelson Hungria, o senhor se lembra dele? Isso é de muito tempo, né? Que ele foi lá, foi lá ministro, não sei o que, né? Sim, mas ele morou aqui em Extrema? Ele foi aqui, ele morou sim. Ele era Hungria, não, mas aqui. Ele morou aqui em Extrema. O senhor se lembra dele? Não. Vi ele quando veio visitar aqui Extrema, né? Que veio. Mas não me lembro muito dele. Não. Então, porque aquela rua lá, até houve já quem dissesse que aquela rua, ao invés de se chamar João Mendes, não vou discutir o mérito disso, não, deveria se chamar
Rua Nelson Hungria. Não, uma questão de uma opinião pessoal de uma pessoa aí, não é lógico que é de uma pessoa. É uma opinião pessoal de um dos entrevistados nossos. E o senhor, assim, no fatos relacionados com a vida dele aqui em Extrema, o senhor não se lembra de algum? Não, fiquei com O seu Nelson Hungria? Não. Então. O Hungria me parece que ele também foi em alguns terceiros, ele foi para que vigia de fiscal, né? Talvez o pai dele tivesse sido. O senhor entrou num assunto importante. O senhor sempre trabalhou no setor de fiscalização? O pai dele era vigia fiscal, né? Era aquele tempo, vigia fiscal naquele tempo aí, né? Pai do Hungria, né? Isso. Então, o senhor sempre trabalhou aqui em Extrema, pelo menos que a gente sabe, a maior parte da vida do senhor foi dedicada ao trabalho ao serviço público, como fiscal do Estado, não é isso? Então, quais as peculiaridades assim que o senhor teria para contar para a gente em relação, por exemplo, ao movimento de mercadoria que saía, que entrava do Estado, a forma com que isso era feito, meio de transportes, enfim, fatos relacionados com a atividade pública do senhor. O senhor se lembra de alguma coisa interessante? Lembro. Vou dizer, o movimento aqui, o que saía daqui de Extrema, a produção. Isso. A produção daqui saía muitas aves, saía, por exemplo, feijão, arroz, milho, pinhão, caminhões, até ultimamente saía caminhões. Depois, antigamente, já era guiado por tropa e carroça e carro de boi, né? E qual a importância da estrada de ferro Bragantina na comunicação dessa mercadoria? Como é que fazia? E aqui fazia para... Depois veio a estrada de ferro a Varja e fazia o movimento aí em Varja, né? Era embarque em Bandeirantes, hoje é Bandeirantes, né? O estado de Minas, Se pertencia lá. Sabe, ali a divisa passava ali no Pontilhão, né? Sabe disso, né? No Pontilhão, né? Pertencia aqui. E o posto fiscal nessa época funcionava lá ou ainda não existia? Ainda no tempo que era coisa com o Estado, ficou lá. Depois ele saiu de lá porque houve aquele movimento político lá de João Matias e coisas outras, né? Eles passaram para cá, para a divisa, né? De Extrema. E depois veio o posto para Extrema, que trabalhei muito tempo aí em Extrema mesmo, né? Então, lá era o tempo do que o Major Vieira foi fiscal lá, né? Foi agente de fiscalização lá em Palmeiras. Lá chamava Palmeiras, né? Posto de Palmeiras até. Antigamente chamava Posto de Palmeiras. Então eu queria fazer para o senhor uma pergunta, já que nós estamos falando dessa vida profissional do senhor, né, como funcionário público, que pelo menos é do conhecimento de todos aqui, da maioria da população mais antiga de Extrema, que o senhor sempre foi tido como um homem, talvez o senhor me corrija se eu estiver errado, como um homem de oposição, a partir de um certo tempo para cá. E é público, é notório, é do conhecimento de todo mundo isso, que o senhor sofreu numa determinada época da vida do senhor uma certa perseguição política. Foi porque ser adversário político, né? Eu era da UDN, né? UDN. E o senhor foi, sem mais nem menos, removido daqui a pedido dos influentes então da cidade. Por que isso aconteceu? É um documento isso que nós estamos fazendo. Justamente por ser adversário político, né? Quer dizer, não se admitia uma facção contrária. Não. Era preciso que todo mundo se filiasse àquela corrente dominante. Não tinha que rezar na cartilha, né? A cartilha deles. Assim como o senhor, quais outras pessoas que se posicionavam na oposição aqui, seu juntamente com o senhor, quais outras pessoas que se indispunham contra a situação estabelecida aqui em Extrema e que queriam uma transformação? Aqui em Extrema? Que era da política? Isso. Né? Damião Bueno de Andrade. Damião. O Estevão José de Oliveira, né? E muitos outros aí, por exemplo, que era político e que era companheiro, né? Júlio Munhoz. Sebastião de Oliveira Dorta, né? Família Dorta toda. O Júlio Munhoz também foi conterrâneo do senhor? O Júlio Munhoz. O Júlio não, o Júlio era lá do lado outro, né? Aquele tempo.
Pois ultimamente foi. Na UDN agora, quando ele foi, porque aí ele passou com nós, mas no primeiro que nós fomos contra o Teófilo, Teófilo Cardoso Pinto? nós fomos levando para a política contra o Teófilo, né? É. Que foi quem levantou a campanha aqui, foi o Bento Bueno de Moraes, É, meu cunhado, é. que levantou a campanha, viu? E depois foi eleito, então, o Alfredo Olivotti, até para prefeito. Mas quem deixou a ramificação da política foi meu cunhado, Bento Bueno de Moraes, que teve coragem de levantar-se contra o coronel Teófilo. Então aí a história inverteu os fatos, porque se foi o senhor mais essas pessoas, né, especificamente essas que o senhor citou agora mesmo aí, que provocaram a transformação, foi com essa transformação que o, então, na época, PSD passou a ter o domínio político da região, né? Quer dizer que na realidade foram essas pessoas que entregaram a eles o poder e depois não permitiram que essas mesmas pessoas reivindicassem uma transformação, é isso? Depois que foi eleito, ele foi, aí houve a eleição e foi eleito os vereadores. E os vereadores naquele tempo é que indicavam o prefeito, sabe disso? É espécie de um parlamentarismo, né? É. Então aí que elegeram o Alfredo Olivotti. O que eu quero dizer é que de tudo a gente pode concluir que foi injusta a perseguição em cima do senhor. Não é? Você foi, pois é, por causa de ser político adversário, não rezar na cartilha deles. Então, naquela ocasião, até depois, houve até, nós fizemos aí uma espécie de uma junção, eu fui até eleito vice-prefeito, né? Sabe disso, né? No comércio. Tema de educação aqui em Extrema, parece que estava confiado mais mesmo a uma pessoa, a uma voluntária, que foi a dona Prudência, é isso que aconteceu? Prudencinha? Era ela que se encarregava de alfabetizar a maior parte. Bom, não era no meu tempo, quer dizer, eu não frequentava a escola dela, porque no meu tempo não, né? Eu trabalhei até muito pela Prudencinha, que justamente eles não queriam que ela fosse professora e eu trabalhei para ela porque achei justo que a coitada merecia, né? E eu então fiz um abaixo-assinado e consegui para que ela fosse nomeada. Olha aí. Até que o filho dela hoje, até a família dela até hoje me agradece muito por eu ter feito essa campanha em favor dela, sabe? Ela era uma pessoa que merecia, né? Professora, E acabou ajudando muito, né? Bom, mas tinha as crianças dela, eles tinham 4 filhos, né? Uma menina até que era paralítica, você não conheceu, né? Não. Pois é, a impressão que a gente tem então é que a alfabetização, levar o conhecimento às pessoas, parecia não ser muito da conveniência daquelas pessoas que comandavam, porque quanto mais ignorantes fosse o povo, mais fácil ele é Eu conduzido. frequentei um pouco de aula no tempo que você não conhece, esse é o meu tempo, que se chamava o seu Juca. Morava ali, tinha a casa da Instrução Velha, ali onde hoje é a agência do Correio. Você não conhecia a Casa Velha ali, né, gente? Conheceu ou não? Não conheceu? Não conheci. Não conheci. Ali tinha uma Casa Velha, então era a Instrução. Então, lá é o seu Tarcio Juca, que nós tratamos, também da família Noronha, sabe? Mas Noronha é da família Camanducaia, né? Ou era de Extrema? Essa família Noronha era lá do Pomba. Lá de Minas, né? Perto lá lá na zona da mata, né? O senhor tem alguma coisa a contar pra gente, assim, que marque mais? Da melhor do lugar? Não. Da evolução do lugar? É. Quem foi mais ou menos que deu o início à evolução disso aí de indústrias aqui? Também. Bom, mas aqui foi o Romualdo, primeiro deu. Foi um que procurou fazer mais ou menos depois o Jaime, né? Todos os setores. Bom, ou não? Porque prejudicar, porque naturalmente eles não queriam que isso aqui fosse progredir, porque você sabe, prejudicaria. A gente entrava, gente com certa mentalidade, né? E justamente prejudicava eles. E eles tratavam logo de mandar embora? Você sabe que
política, eles queriam fechar a política, né? Agora, se entrasse mentalidade mais ou menos de certa coisa, não servia. Aí eu vou dizer da melhora, mais ou menos depois de que fui perseguido e tudo, né? A única pessoa que eu devo uma gentileza muito grande, e Deus tem em bom lugar, é o Escobar, né? Essa foi a pessoa que me levou, e devo dizer para você, justamente estivemos na Secretaria da Fazenda lá, onde tinha lá um pedido de que eu estava já vindo para aqui, e que já tinha sido aqui, e tinha um pedido lá para mim, já saído outra vez daqui de Extrema. E então, o Escobar, fomos lá, e me lembro de quem era o secretário da Fazenda, era o Tristão da Cunha, Tancredo Neves. Tancredo Neves é o secretário da Fazenda do Tristão da Cunha. Chegando lá, eu com o Escobar entramos na Secretaria da Fazenda e o Escobar então pediu para o Tancredo. Tancredo, tem qualquer coisa contra o Basile aí? E estava lá um grande amigo meu, Romero, que me escreveu para mim, sabe? Que tinha qualquer coisa, que fosse a Belo Horizonte. E eu fui a Belo Horizonte, peguei lá o Escobar e fomos lá na Secretaria da Fazenda. Chegando lá, o Escobar então pediu para o Tancredo, tem qualquer coisa aqui contra o Basile? Aí ele tem sim. Pegou lá o papelete e deu. O que fez o Escobar pegou a papeleta, na mesma hora rasgou a papeleta. Isso aí não faz mal. Um homem desse tem 3 filhos, incapaz, sujeito, tudo isso, coisa, uma perseguição dessa. Se fosse ele, um moço que tivesse perseguido, eu tivesse feito uma desonestidade no serviço, eu não vinha pedir. Mas como ele é um homem honesto, tem todas as qualidades, eu não posso aceitar. Eu rasgo meu diploma, mas não consinto que esse homem saia de lá. Isso tudo para atender a conveniência, interesse desse grupo dominante que justamente, continuou, né? Que achava que eu era um inconveniente, né? Certo. Da política. É, porque na realidade a gente conhece a vida do senhor, a dificuldade que o senhor teve sempre com a família. Não tinha nada que me desabonasse na vida pública, viu? De funcionário. E disso a gente tem absoluta certeza. Né? Mas aconteceu, me prejudicou. Eu vou dizer para você, como vocês me conhecem muito bem, da família e tudo, né? Eu lutei com dificuldade, claro. E tudo, né? Outra coisa, o senhor lembra muito bem como é que foi feito, construído o Fronteira Hotel. Aquilo ali acabou do jeito que acabou? Né? Fizeram uma sociedade aí, né? E por que será que acabou assim? Bom, acabou aquilo ali, não sei qual é até o motivo, porque eu ainda trouxe um recado ainda que o João de Oliveira deu lá em Belo Horizonte, quando eu fui visitar meu irmão que estava passando mar, que podia a prefeitura encambar aquilo ali, né? Não quiseram. E não encambaram nada. Deram tudo de graça. Mas acabou virando uma propriedade particular, beneficiou... Naquele tempo, a prefeitura podia encambar, viu? E ele ainda disse, olha, fala lá para o Alfredo que ele pode encampar isso. Esse é o João de Oliveira disse para mim lá no momento que nós estávamos lá, que eu fui visitar meu irmão, aí ele estava lá, estávamos juntos, lá no Rio. Depois disso, eu recuperei-me todas essas coisas, aonde até ouvido para que pudesse facilitar algum funcionário, tinha que pedir para mim conseguir. Porque eu ia em Belo Horizonte e conseguia mesmo, tinha lá grande prestígio. Olha aí. Ou coisa que eles não podiam fazer aqui, eu ia lá e fazia. Mas o senhor tinha político lá? Tinha lá muitos políticos lá de nome? Da Secretaria da Fazenda, pessoas de grande conhecimento lá dentro. Viu, seu Tota, eu queria perguntar um negócio para o senhor. Extrema é uma cidade pequena, o município é pequeno, né? Agora, sempre veio uma população ali do lado de Pouso Alegre, Cambuí, daquele lado, Baixo Guandu ali, e veio para Extrema, né? E de Extrema ficava um tempo aqui, daqui se mandava para São Paulo, Jundiaí, Paraná.
Naquela época que o senhor morava aqui, também existia isso, não? Tinha o quê? Existia essa população que vinha lá de... Não, eles vinham de Cambuí, de Silva, eles vinham para aqui. E depois daqui, elas vendiam outras vezes a propriedade, compravam propriedades aqui e depois, às vezes, alguns vinham lá para o Paraná, né? Vendiam propriedade. Mas na época do Coronel Simeão não tinha isso? Não. Na época do Coronel Simeão não tinha? Naquele tempo não tinha. É difícil as mudanças, A né? evolução começou aqui disso aí, depois que o Paraná começou já aquela exploração no Paraná, né? E outra coisa, durante a Revolução de 1930 e 1932, como é que o senhor viu Extrema naquela época? Na Revolução de 30 e 32? 32? É. Foi na Revolução do Washington Luiz, né? De 30 foi o Getúlio Vargas, né? 30 foi da campanha com o Washington Luiz. Né? Isso. E de 32 foi a Revolução Paulista. É. Como é que era Extrema naquela época? Como é que ficou Extrema? A Extrema era um lugarejo, de dado, era um povoadozinho, né? Era pequeno, um povoado pequeno, não vou dizer para você, não era muito grande, não. Naquele tempo, daquela campanha, Washington Luiz, depois veio aquela Aliança Liberal, isso não é? Você não lembra nada disso, tá? O que eu desejo a eles, eu quero. Não, o que o senhor quiser. Bom, eu desejo aos meus filhos, meus netos, né? Que tudo vivem com honestidade, não é? E cumpra o que eu pude fazer nessa vida, né? Com honestidade e mais ou menos, que eu sempre peço, para que cumpra sempre um dever sagrado. Não é? Nada mais eu posso desejar, o que é isso? O senhor acredita então que as pessoas devem se posicionar de uma forma mais séria perante a comunidade e a família? Certo, é justo. Porque aquilo que o senhor viu, até certo ponto, não representou ou não estava de acordo com essa vontade sua, né? Por exemplo, é um fato, né, que a gente deve cumprir nessa vida, é justamente o que eu falo sempre. É uma herança que eu quero deixar aos meus filhos, a honestidade. Cumprir, né? Que tive muitos anos, não tive nada que me desabonasse na vida, tanto na vida particular como na vida funcionária, né?